Questão da prova da SPSEX 2019, uma questão sobre substâncias simples ou compostas. Portanto, uma questão relativamente fácil. Vamos à leitura. O critério utilizado pelos químicos para classificar substâncias é baseado no tipo de átomos que as constituem. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dita simples, e a formada por mais de um tipo de átomo é dita composta. Baseado neste critério, a alternativa que contém apenas representações de substâncias simples é... Primeiro, temos uma crítica aqui na definição, que nem era preciso ele dar, né? Porque ele já diz o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, aí dá os itens para o aluno marcar. Mas tem um equívoco aí, que não atrapalhava a resolução da questão. Porque ele diz assim, ó, uma substância formada por um único tipo de átomo, é dita simples. O ideal é dizer por um único tipo de elemento químico, né? Por um único elemento químico. Ficou subentendido aí. Um único tipo de átomo não é que só tenha um átomo, é que só tenha um único elemento químico. Por exemplo, o Cl2 tem 2 átomos, mas são 2 átomos do mesmo elemento químico. Então, só tem um elemento químico, é uma substância simples. E aí ele diz que substância composta é a formada por mais de um tipo de átomo, né? Ou seja, por mais de um tipo de elemento químico. Só uma pequena crítica aí que era melhor do que usar a palavra átomo, elemento químico. Porque, por exemplo, o O3 tem 3 átomos de oxigênio, mas só tem um elemento químico, né? Mas mesmo assim ficou uma questão facílima, até porque ele deu a definição. Então nós vamos classificar, e para facilitar, eu vou colocar como substância composta, vou colocar simplesmente a letra C, e como substância simples, nós vamos colocar simplesmente a letra S. Então vamos lá, vamos dar uma definição que você daria numa prova. O que é uma substância simples? É uma substância formada por um único elemento químico. Um único elemento químico, fim de papo. Pode ser O2, O3, né? Cl2, não interessa se esse elemento químico aparece mais de uma vez, mas é um único elemento químico. E o que é uma substância composta? É uma substância formada por mais de um elemento químico, tá certo? Então coloque essas definições na sua cabeça, porque elas são inequívocas, inquestionáveis. Então, HCl é uma substância composta. Por quê? Porque tem 2 elementos químicos, o hidrogênio e o cloro. CaO, composta, 2 elementos químicos, o cálcio e o oxigênio. MgS, composta porque tem 2 elementos químicos, que é exatamente o enxofre e o magnésio. Ácido clorídrico, óxido de cálcio, sulfeto de magnésio. Cl2, substância simples, só tem um elemento químico, cloro. CO2, dióxido de carbono, substância composta, tem 2 elementos químicos, o carbono e o oxigênio. O3 é uma substância simples, tem 3 átomos, mas só tem um elemento químico, que é o oxigênio. Até agora nós não encontramos, porque ele pede o item onde todas as substâncias são substâncias simples. Até agora, no item A, todas são compostas, no item B, tem uma composta. O2, substância simples, gás oxigênio. H2, substância simples, gás hidrogênio. I2, substância simples, iodo. Então, já encontramos que a resposta é o item C, né? O2, elemento químico oxigênio, H2, elemento químico hidrogênio, e 2 elemento químico iodo. CH4, que é o metano, substância composta, tem 2 elementos químicos, carbono e hidrogênio. C6H6, que é o benzeno, tem 2 elementos químicos, carbono e hidrogênio. Vamos colocar aí que seja o benzeno, né? H2O, água, substância composta. Então, até agora, realmente só a letra C com todas as substâncias simples. NH3, que é a amônia,
substância composta, tem nitrogênio e hidrogênio. NaCl, substância composta, cloreto de sódio, tem o cloro e tem o sódio. Fósforo branco, que é o P4, é uma substância simples, só tem fósforo, ok? Beleza? Então, o que é uma substância simples? É uma substância formada por um único elemento químico, oxigênio, hidrogênio e iodo. E uma substância composta por por mais de um elemento químico, 2 ou mais elementos químicos, carbono e hidrogênio, sódio e cloro, magnésio e enxofre, oxigênio e cálcio, cloro e hidrogênio, letra C. Então, questão considerada fácil, classificação das substâncias, se são simples ou compostas. Letra C, marcada, questão resolvida.